Mas enfim. Então, mas eu perguntei isso da onde veio seu interesse por essas coisas, espaço, astronomia, né, a matemática. É algum parente ou foi alguma coisa inerente a você que você não... Foram algumas coisas da vida, assim. Acho que uma coincidência, meus pais, quando eles se conheceram, eles estavam trabalhando numa livraria. Tipo, minha mãe saiu da Bahia, veio pra São Paulo pra estudar, começou a trabalhar numa livraria e aí ela engravidou de mim. Meu pai não é meu pai biológico, mas é meu pai. Ponto. E aí ela, tipo, foi expulsa de casa, saiu da escola, foi super difícil. Mas ela continuou trabalhando. E aí meu pai a família dele vem da Paraíba, mas ele cresceu em São Gonçalo, no Rio, criado pelos tios. Aí meu pai chegou em São Paulo e aí entrou na loja pra trabalhar como vendedor também. Conheceu minha mãe, já grávida de mim, assim, super sofrendo. E aí os dois foram morar juntos depois de 5, 6 dias. Tipo assim, paixão súbita. Aí eles foram morar onde a gente mora até hoje, que é Vila Missionária, que é periferia aqui da Zona Sul. Então, perto da represa Billings. E aí, eu não sei se por isso, assim, tinha uns livros na minha casa dessa época que eles tinham trabalhado na livraria. Mas meus pais não, assim, eles nunca foram muito ligados nas nossas notas, etc. Eles queriam que a gente estudasse, eu e meu irmão, porque meu pai não tinha feito o fundamental, nem minha mãe o ensino médio. Ela tinha abandonado quando eu teve que sair, né, quando ela engravidou de mim. Só que eu gostava muito, assim, de ler. Eu aprendi a ler numa escolinha de freira, né, da nossa comunidade, que tem até lá hoje a Escolinha das Irmãs. E eu acho que era uma forma de escapar, assim. Tinha muita coisa ao meu redor que eu não entendia. Meu pai era dependente químico, a gente... Quando você é criança, você não sabe dessas coisas. Até hoje, ninguém fala fala com você sobre saúde mental, sobre dependência química. Tinha momentos que os dois não estavam trabalhando, então que o pessoal da igreja que ajudava a gente mora em Escadão, numa ocupação. No comecinho, principalmente. O que é um escadão? É um escadão público que conecta duas ruas. Tipo, tem uma rua aqui, aí outra rua aqui, aí tem um escadão. Tá. Aí quando eles foram pra lá, tinha uma família que ocupava a parte de cima do escadão e eles começaram a construir na parte de baixo. Caramba. Então a gente luta até hoje pra legalizar. E aí, tipo, no começo era lona, sabe? Aí ia o pessoal da prefeitura pra ameaçar, pegar dinheiro. Então, assim, eu acho que era muita coisa. Você viveu isso, então? Caramba. Mas ninguém... Sabe aquela coisa de você não tinha ideia do que estava acontecendo? Hoje eu consigo explicar. Você não tinha parâmetro do que era não ter outra coisa do que isso. E eu sinto que pra mim era, sei lá, era tudo muito confuso e eu meio que me culpava por aquilo tudo, mas não sabia bem por quê. Porque você queria algumas coisas que você não tinha? Não era nem isso. Eu acho que era uma coisa de... Sei lá, tinha dias que meu pai não era meu pai. Meu pai era bipolar, era alcoólatra, era dependente químico. E aí, eu acho que isso acontece com muitas crianças. A gente não falava com ninguém sobre isso. De achar que você era culpada por ele estar agindo daquela forma. Era meio assim, sabe essas... Hoje eu vejo como uma grande, assim, mais do que palhaçada, quase um crime a forma como a gente trata a saúde mental e a dependência química. Mas na época, não era tratado como uma doença. O povo mandava meu pai rezar, mandava ele tentar. Era como se aquilo tivesse a ver com a moral da minha família. Caramba. Tipo assim, a gente merecesse aquilo. Você caiu, se levanta porque... Então não se falava com ninguém. Tipo, quando a gente, sei lá, tava sem comida e vinha alguém da igreja ajudar, os vicentinos. A gente tinha aquele sentimento de culpa, sabe? Como se... fosse um peso. A gente que não tá fazendo nesse negócio direito. Entendi. A gente não tem que falar com as pessoas sobre isso, tem que aguentar sozinhos. Então, eu acho que eu encontrei nos estudos, e aí eu aprendi a ler nessa escolinha, depois tive professores incríveis, como se fosse uma forma, talvez, de compensar por aquilo. Então, claro. tinha uma coisa que eu era boa, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa na escola em que eu recebia muito carinho porque eu era boa naquilo, sabe? E aí você mergulhou de cabeça porque aquilo era sua... se eu me dedicasse, as professoras iam gostar de mim. Faz todo sentido. Então, assim, talvez não seja a coisa mais inspiradora, mas é o que foi pra mim.